Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Ivani Manzo, fisiologista do exercício e health coach, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre publicações científicas, né? Eu convivi no meio acadêmico durante muitos anos da minha vida, isso quer dizer, dei aula em universidades durante muitos anos da minha vida, e acompanhei a evolução no grau de importância que se dá à leitura de artigos científicos. Então, eu com certeza não vou dizer que não é importante, sim, é extremamente importante a leitura de artigos científicos, mas eu gostaria de conversar com vocês hoje, é uma opinião minha, a respeito desse boom, a respeito dessa super importância que tem se dado sem alguns cuidados anteriores. Então, eu vou expor aqui a forma como eu acredito que isso deva ser encarado. E, obviamente, eu estou aberta para debates, ok? Muito bem, primeiramente, eu gostaria de dizer que para você realmente ler um artigo científico, você deve entender do assunto. Então, eu como fisiologista, né, gostaria de dizer para vocês que se você vai ler um artigo que trata de mecanismos fisiológicos de controle, de secreção de hormônios, mecanismos fisiológicos de controle de homeostasia, enfim. Se você vai ler um artigo que inclui a fisiologia para seu entendimento, os livros básicos de fisiologia já devem ter sido estudados, né? Então, o Guyton e assim outros tratados de fisiologia devem ter sido livros que você se dedicou há um bom tempo. Porque a minha pergunta é, como você quer entender os mecanismos complexos propostos nesses artigos, se você não sabe o basicão da fisiologia? Como que você vai interpretar isso? Na minha opinião, vai existir uma grande possibilidade de você interpretar errado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. O segundo ponto que eu gostaria de falar é que, se você lê só um tipo de literatura, você tem a tendência a pensar como este tipo de literatura. Então, eu gostaria de me citar como exemplo, não que eu seja um exemplo, mas enfim, há muitos anos atrás, enquanto eu fazia o meu mestrado, eu trabalhava com suplementação de BCAAs, ou seja, de aminoácidos de cadeia ramificada, né? Suplementei as minhas amostras de ratas prenhes, com BCAA, com aminoácidos de cadeia ramificada. A minha ideia era verificar se essa suplementação poderia ou não diminuir a possibilidade de hipoglicemia. Por quê? Porque o exercício leva à hipoglicemia e também a gestação facilita o estabelecimento da hipoglicemia, porque a glicose passa para o feto ou para a prole com muita facilidade, independente das necessidades maternas. Muito bem, a minha ideia era essa. Fiz todo o experimento tal e fui verificar os resultados. Como eu estudo fisiologia, me interessa saber qual é a resposta do corpo diante disso. Respostas positivas e respostas negativas. Então, o que eu obtive é que sim, a glicemia das ratas suplementadas durante a gestação e que fizeram exercício se mostrou melhor, mas eu encontrei lesão hepática, ou seja, sobrecarga no fígado dessas ratas. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, como que eu posso apresentar esse resultado? Eu posso apresentar esse resultado simplesmente dizendo, olha, BCAA melhora a glicemia durante a gestação ou a prenhez de ratas. Olha que bacana. E não publico o que eu encontrei, eu nem vou verificar se houve lesão no órgão onde isso é metabolizado, onde o processo fisiológico pode estar acontecendo. Simplesmente não vou fazer nada. E vou ter um resultado muito bacana. Olha que bacana para mim isso. Mas eu pergunto, isso é justo? Isso é correto? É assim que se trabalha? Ou, ok, eu encontrei um ponto positivo, mas existe um ponto negativo que impede
que isso seja posto em prática ou seja levado adiante? Será que não é mais fácil alimentar melhor do que fornecer um suplemento que pode ter um efeito colateral? Então, é isso que eu gosto de ensinar os meus alunos a olhar em um artigo. Olhe o resultado que foi analisado e pense fisiologicamente. Os autores analisaram todos os órgãos de choque? Foi analisado se existe um efeito colateral? Isso é algo que você precisa saber. Se não foi analisado, ok, a única coisa que eu sei é que existe um ponto positivo, mas não quer dizer que não existam pontos negativos e eu não posso sair por aí aplicando. É simplesmente um experimento, é simplesmente algo que está sendo testado e foi publicado para que a comunidade científica fique a par do que está acontecendo e possa dar continuidade ou não a esse experimento, né? A outra coisa que eu gostaria de salientar é que quando você lê um artigo científico, o que foi publicado ali, né, é verdadeiro para aquele grupo que foi experimentado. Antes de você testar isso em larga escala, antes de você perceber que isso aconteceu muitas vezes em muitos grupos diferentes e uma série de outras condições, você não pode sair dizendo por aí que o aminoácido X é capaz de fazer um monte de coisa, porque num grupo de 30 homens saudáveis, exercitados, isso aconteceu. Não é verdade? Será que esses 30 homens saudáveis, exercitados, realmente estão representando a população de seres humanos? É isso que nós temos que nos perguntar e não simplesmente no último artigo que eu li aconteceu isso, aquilo outro. Cadê a base do conhecimento? Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu saio falando, com aquilo que eu saio testando e com aquilo que eu saio dizendo como a pura verdade, que pode não ser. Então, os artigos científicos, eles estão a nosso dispor, mas para que nós possamos entender melhor o que está sendo estudado e não nos montarmos em cima de uma verdade, porque aquilo ainda não é verdade, pode vir a ser, mas ainda não é uma verdade. O que está acontecendo são estudos, até que tudo se comprove, leva um bom tempo. E existem artigos que são específicos em analisar, os artigos de revisão, por exemplo, eles vão analisar tudo que já foi publicado a respeito daquele assunto, aí você consegue ter uma ideia melhor do que realmente está acontecendo, tá ok? Então eu gostaria que a gente entendesse um pouco melhor que não necessariamente o que está num artigo é a verdade suprema. E muitas vezes o que está no livro também pode ser contradito, porque existem novas técnicas que vão descobrindo coisas que nós imaginávamos que era de uma forma e era de outra. Eu costumo sempre dizer que até que se pudesse ver as bactérias em uma secreção de vias aéreas de um indivíduo com pneumonia, com tuberculose, não se sabia o que causava e alguns achavam que era coisa do demônio, né? Então, antes que a tecnologia possa nos trazer a verdade, né, eu possa realmente comprovar o que está acontecendo, eu posso sim cometer erros e atribuir a coisas que eu imagino ou que eu suponho. Né? Nós temos que ter uma mente aberta no sentido de nos moldarmos ao que está acontecendo e termos ao mesmo tempo a frieza e a racionalidade de analisar se eu estou realmente lendo o que está escrito ou aquilo que eu gostaria que fosse verdade. Né? Não é muito simples, mas aos poucos a gente chega lá. Obrigada pela atenção, gente.